Então, toda quarta-feira nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo, dando sequência aos estudos. Estamos no capítulo 16, com o título de Não se pode servir a Deus e a Mamon. Sempre aqui dois amigos, dois companheiros, dois facilitadores que irá contribuir e auxiliar com o estudo. Hoje o tema é Emprego da Fortuna, está no item 11 do capítulo 16, com o título Emprego da Fortuna. A leitura é: Não podeis servir a Deus e a Mamon. Retende bem isto, vós a quem o amor do ouro domina, vós que venderíeis vossa alma para possuir tesouros, porque eles podem vos elevar acima dos outros homens e vos dar as alegrias das paixões. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Se, pois, sentes vossa alma dominada pelas cobiças da carne, apressai-vos em sacudir o jugo que vos oprime, porque Deus, justo e severo, vos dirá: que fizeste, dispenseiro infiel, dos bens que te confiei? Esse poderoso móvel das boas obras não fizeste servir senão a tua satisfação pessoal. Qual é, pois, o melhor emprego da fortuna? Procurai nestas palavras: amai-vos uns aos outros, a solução do problema. Aí está o segredo de bem empregadas riquezas. Aquele que está animado de amor ao próximo tem sua linha de conduta toda traçada. O emprego que apraz a Deus é o da caridade. Não essa caridade fria e egoísta que consiste em derramar em torno de si o supérfluo de uma existência dourada, mas essa caridade cheia de amor que procura o infeliz, que o reergue sem humilhá-lo. Rico, dá do teu supérfluo, faze melhor, dá do teu necessário, porque o teu necessário ainda é supérfluo, mas dá com sabedoria. Não repilas o queixume com medo de seres enganado, mas vai à fonte do mal, alivia primeiro, informa-te em seguida, e vê se o trabalho, os conselhos, a afeição mesma não serão mais eficazes do que a tua esmola. Espalha ao redor de ti, com o bem-estar, o amor de Deus, o amor ao trabalho e o amor ao próximo. Coloca tuas riquezas sobre um capital que não te faltará jamais e te trará grandes interesses, as boas obras. A riqueza da inteligência deve te servir como o do ouro. Espalha ao redor de ti os tesouros da instrução. Espalha sobre os teus irmãos os tesouros do teu amor, e eles frutificarão. Chevreuse, Bordeaux, 1861. Para explicação, para explanação, para nos auxiliar com esta explicação de hoje, convido os amigos, nosso companheiro Francisco Correia, a nossa querida amiga Gisele Eleutério. Boa noite, bem-vindos. É uma alegria também estar com vocês aqui. Boa noite a todos, boa noite aos internautas que nos acompanham. A gente vai dar continuidade ao estudo do capítulo 16, Não se pode servir a Deus e a Mamon, né? E a gente está já quase no finalzinho desse capítulo, mas ao longo de todo ele, né, quem esteve aqui nos estudos anteriores, que vem acompanhando regularmente o estudo, esse capítulo ele vem tratando da salvação dos ricos, Jesus na casa de Zaqueu, parábola do mal rico, parábola dos talentos, a utilidade providencial da fortuna, a desigualdade das riquezas e, finalmente, né, nessa parte que a gente vai trabalhar hoje, que é o emprego da fortuna. O capítulo começa com a passagem do Evangelho em que um jovem pergunta, né, a Jesus: Bom mestre, o que é preciso que eu faça para adquirir a vida eterna? Jesus lhe respondeu: Por que me chamas bons? Só Deus é bom. Se quereis entrar na vida, guardai os mandamentos. O jovem lhe respondeu:
tenho guardado todos esses mandamentos desde a minha juventude. O que me falta ainda? Jesus lhe disse: se quereis ser perfeito, ide, vendei tudo que tendes e dai aos pobres, e tereis um tesouro no céu. Depois vinde e me segui. E aí, começa-se o capítulo dessa forma, e ao longo de todos os itens desse capítulo, o texto vai trazer para a gente reflexões sobre como que nós devemos lidar com a riqueza, com os bens materiais. E quando esse jovem pergunta a Jesus o que ele precisa para chegar aos céus, e que Jesus fala: vá e venda tudo o que tens e dê aos pobres, é óbvio que isso é de uma forma, a gente vai ver que é de uma forma, é uma metáfora, é uma forma ilustrativa que quer mostrar para a gente exatamente o que? Desapego, que a gente não tenha, que a gente consiga desprender dos bens materiais. E aí vem a parábola dos talentos, que é exatamente a passagem que fala para a gente: e aí, o que você fez com o que foi lhe dado, com seus talentos, com seu potencial, com as suas possibilidades? Se a gente fosse pegar ao pé da letra, a questão da riqueza, que nós não tivéssemos que buscar a riqueza, a gente estaria negando duas leis extremamente importantes que o Evangelho também traz para a gente, o Livro dos Espíritos traz e a doutrina traz para a gente, que são as leis do trabalho e do progresso. É óbvio que enquanto seres em evolução, o trabalho ele é extremamente importante para o nosso progresso intelectual e posteriormente para o nosso progresso moral. Então, quando o texto todo, o capítulo todo, vai falando da questão da fortuna, da riqueza, do dinheiro, o que ele quer mostrar para a gente é a questão das prioridades em que a gente faz ao longo do nosso dia, Tem uma autora, eu esqueci o nome dela, eu tentei vir no caminho pensando, eu leio alguns livros dela, eu já li alguns livros, eu gosto muito dela. Ela coloca, isso é real, é a vida pessoal dela, e ela fala que em função do trabalho dela e da família, ela sempre estava mudando de país. Sempre. Ela passou muitos anos da vida de país a país. E aí ela traz essa reflexão de que todas as vezes que ela chegava a um país novo, ela tinha que pensar o que de fato ela investiria do ponto de vista do seu tempo, das suas prioridades, do seu dinheiro. E ela tinha que fazer sempre a reflexão: o que de fato eu vou levar para o próximo país, para a minha próxima mudança, que quase sempre acontecia e quase sempre aconteceu na vida dela. E ela passou a ter um pensamento em termos das prioridades, dos valores, do manejo dela com as horas de trabalho, dos manejos dela com a questão do dinheiro, em que ela tinha que priorizar aquilo que de fato ela pudesse levar para o próximo país que ela fosse mudar. E ao longo de muitas mudanças, ela vai falando que cada mudança, de cada país que ela chegava, ela falava: eu vou levar muito pouco. O que de fato é importante para que eu possa investir, para que eu possa levar? E é exatamente quando eu estava lendo, não é espírita, é um livro que ela não tem nada a ver com a doutrina, mas me deu um start na hora. Eu falei, e é exatamente isso. O raciocínio dela é o raciocínio que nós, seres mortais, espíritos que estamos em evolução e que estamos transitoriamente passando por um processo reencarnatório, nós voltaremos ao mundo espiritual, à nossa casa. Então, o que de fato, se a gente for pegar o raciocínio dessa autora, o que de fato eu vou levar para a minha próxima morada? Isso é uma pergunta interessante que a gente tem que se fazer e fazer constantemente para que a gente possa pensar nas prioridades nossas. Quanto do meu tempo eu estou gastando para ter dinheiro? Quanto do meu tempo
eu estou investindo em bens imateriais? Quanto do meu tempo eu estou investindo em mim enquanto espírito e me preparando para a próxima viagem? O trabalho é extremamente importante, nós não poderemos, evoluir. A gente está aí, a gente precisa da ciência, a gente precisa da tecnologia, a gente precisa da arte, da cultura. Isso é o fazer humano. E é estritamente importante para a nossa evolução que a gente continue trabalhando, que a gente continue progredindo tecnologicamente, cientificamente, culturalmente. Isso é humano, isso é extremamente importante para nós. Porque senão a gente voltaria a selvageria. A gente voltaria, se ninguém trabalhasse, todo mundo agora falar, não, a questão é que eu preciso de ter bens espirituais, valores, virtudes, para que eu possa levar para a próxima existência. E aí? Vamos todos ficar quietinhos, parados, só meditando, orando, né? Não é isso que nos é cobrado. Nos é cobrado que a gente lide com a questão da prioridade. O que é prioridade para nós? Nós vamos trabalhar, nós vamos ter dinheiro. Esse dinheiro ele vai produzir ciência, tecnologia. Esse dinheiro vai produzir uma sociedade, a gente esperaria que fosse uma sociedade mais igualitária, a gente sabe que não, a gente sabe que a riqueza é um dos itens desse capítulo, a desigualdade das riquezas. Nós temos pouquíssimas pessoas milionárias, e bilhões de pessoas em situações complicadas, difíceis, carentes. Então a gente sabe dessa desigualdade e nós também temos que entender que enquanto espíritas nós sabemos que essa desigualdade ela tem um propósito reencarnatório. Nós sabemos que tanto existe a prova da riqueza quanto existe a prova da pobreza. E aquele que é extremamente rico é uma prova também muito difícil. Porque é esperado que ele não esbanje, é esperado que ele não desperdice, é esperado que ele utilize desse grande dinheiro, desse grande volume de riqueza que ele tem para produzir bem social, através do trabalho, através das mudanças sociais, através das mudanças econômicas no território em que essa pessoa vive, Então a gente sabe que tanto é prova a riqueza, quanto é prova a pobreza, Mas então, quando o capítulo todo vai falando dos talentos, vai falando dessa parábola da pergunta, o que eu preciso para alcançar os céus, todo o capítulo vai falar, a gente não pode, não tem como servir a dois deuses ao mesmo tempo, a Deus e ao dinheiro. Por quê? O trabalho, ele é meio de evolução. Ele é processo, São recursos que nós temos para adquirir bens materiais que fazem com que a gente consiga sobreviver e viver da melhor forma possível aqui. Mas não é o objetivo, principalmente nosso espírita. O nosso objetivo maior é alcançar o maior número possível de bens que vão seguir conosco. Virtudes. As bem-aventuranças, que é mansidão, misericórdia, caridade, tolerância, paciência, conhecimento. Isso são bens que são próprios, específicos do espírito e que vai levar para suas próximas reencarnações. Então é interessante que a gente sempre pense que a verdadeira riqueza é de fato aquilo que me transforma, a tal da reforma íntima que a gente fala tanto nos estudos espíritas, Se eu vou investir 100% do meu tempo no sentido de obter riquezas materiais, de fato eu não vou ter tempo para poder investir na minha riqueza pessoal, na minha melhoria enquanto espírito, Enquanto espírito que requer aprendizados, crescimentos. Então é por isso que a gente precisa, e a doutrina espírita traz tanto isso para a gente, que é o quê? Ler livros mesmo da doutrina espírita, Que é se alimentar da palavra, que é tentar se transformar através das palavras.
porque nós sabemos que o pensamento, ele vai gerar ações. E se eu estou convencido de que meu propósito aqui, nessa atual existência, é o aprendizado, é a evolução, é o crescimento, eu vou enxergar o trabalho de uma outra forma. E eu vou enxergar a riqueza de uma outra forma. E eu gostei muito, né, quando eu li essa menina, essa autora falando disso, que ela vai falando disso, o que de fato ela conseguiria colocar numa bagagem e levar de um país para o outro. E aí ela começa a falar que são coisas pequenas, né? Ela fala de bens materiais que ela conseguiria levar para outro país, mas são coisas com significado, principalmente com significado afetivo. Né? E quanto do nosso ter tem esse significado afetivo, que de fato tem significado em nossa vida. Né? Eu já falei isso em alguns estudos desse último ano, acho que quem já me ouve, né, o doutor Francisco que já ouviu falar disso, eu perdi meus pais tem um ano, eles morreram juntos, né, pela Covid, e a gente teve que desmanchar uma casa que eles moravam há 50 anos. Né? E aí o que é desmanchar uma casa de 50 anos, de duas pessoas que viveram lá por muitos anos, né? Que morreram juntos, então a casa teve que ser desmanchada de uma forma abrupta, né? Assim, a gente levou alguns meses, mas foi aquela coisa complicada. E o que de fato a gente vai, né? E eu vou sempre pensando nisso que essa menina fala, né? O que de fato é significante nesse universo de objetos materiais? O que tem significado ali? O que tem afeto, né? O que de fato significa alguma coisa? E eu vou ser sincera com vocês, 90% das coisas da casa não tinham nenhum significado, né? Porque são bens que a gente vai acumulando, acumulando, acumulando ao longo da vida, e quando a gente vai ver que não tem sentido algum, né? E aí a gente para e pergunta, e aí? O que eu vou levar para a próxima existência? O que de fato eu preciso investir? Investir meu tempo, investir minha energia, investir todo o meu potencial naquilo que de fato eu vou levar. Aquilo que de fato vai ter um significado para mim e para os meus, né? Como a mamãe e papai foram embora, o que sobrou deles, além de tudo, né? Que eu falo da afetividade, eu estou falando dos bens materiais de uma casa. Só as coisas que tiveram muito afeto mesmo, né? Um anelzinho, um bordado, né? Uma coisa que tinha um sentido ali. Mas 90% das coisas foram descartadas. E a gente tem que parar e refletir. Eu tenho um dia de 24 horas. Quanto desse tempo, desse dia de 24 horas, eu consigo investir nas coisas que de fato valem a pena? Eu gosto muito do AA, né? Eu trabalho com drogadição também. Eu gosto muito da proposta do AA. Por hoje. Por 24 horas. Em que eu estou investindo o meu tempo, o meu esforço, o meu talento, o meu potencial? Para adquirir coisas que quando eu for, alguém vai se desvencilhar, como eu fiz com as coisas dos meus pais? Né? Não que eles tenham, né? Assim, eu estou falando das questões materiais dos meus pais, mas assim, o que eles levaram e o que eles deixaram, né, para nós em termos de ética, de valores, fantástico, é isso que a gente tem que investir, né? Então o capítulo todo ele vai falar exatamente disso, né? Como que é a nossa relação com o dinheiro, com a riqueza, com a fortuna? É essa a proposta, é essa tentativa que a gente faça essa reflexão. O dinheiro é bom? Sim, ele é ótimo. Ele é um dos meios de evolução da humanidade. É através do trabalho e do progresso que a gente consegue ciência, tecnologia, cultura, arte. Ele gera, ele faz movimento. O dinheiro é extremamente importante nesse sentido, né? Senão ele não existia dessa forma.
Então, o que a gente tem que parar e pensar é, enquanto um ser em evolução que quer galgar mundos cada vez maiores, mais evoluídos, quanto do meu dia de 24 horas eu estou investindo em me aprimorar, em arrumar minha bagagem para minha próxima viagem, né? E tem toda uma história da pipa, né, que eu também gosto, que é uma metáfora interessante, que a pipa, quando ela vai subir, ela tem que estar leve, né? A gente tem aquele rolo grande, grande de linha que vai, quando você pega o rolo, ele é bem pesado, grande, e à medida que a pipa vai subindo, aquele rolo vai ficando cada vez menor. Por que ele está indo mais alto? Porque ele está com menos peso, né? É isso que a gente está tentando fazer. Quando nos convida, sede perfeitos como o vosso Pai Celestial, é isso. É a gente conseguir galgar, é a gente conseguir subir, é a gente conseguir melhorar de nível evolutivo. E a gente vai conseguir isso quanto mais a gente se desvencilhar do que é material e priorizar de fato aquilo que nós vamos carregar para a próxima existência. Onde está o vosso tesouro, aí estará o vosso coração, né? Mateus já falava isso para a gente. Então, o nosso tesouro, de fato, em que ninguém rouba, que a traça não corrói, é exatamente aquilo que eu trago em mim enquanto espírito, né? E que a gente saia daqui com esse propósito. Por hoje, por 24 horas, como é que é minha bagagem? Né? Pensar nessa pergunta que essa autora sempre falava: vale a pena eu comprar? Vale a pena eu trabalhar tantas horas para comprar? Eu não vou levar isso para o outro país que eu for, como é que vai ser isso? Né? Não tem avião que vai ficar fazendo mudanças de um país para o outro com tanta coisa, com tanta tralha. E é isso, né? Que a gente consiga sair, né, com o propósito diário de pensar, né, de fato, qual é o propósito da nossa existência aqui nesse plano material, nessa transição, né, em que a gente está fazendo para um mundo, né? A gente espera um mundo aí de regeneração daí para frente, mas o mundo de provas e expiações, que é um mundo tão cheio dessas desigualdades, de riquezas enormes e pobrezas extremas, né? Nós estamos caminhando para um mundo de regeneração, que com certeza vai ser um mundo onde o equilíbrio dessas riquezas vai acontecer, porque nós teremos espíritos mais evoluídos. E aí, doutor Francisco, o que mais? Está muito bem explanado. Boa noite a todos, amigos e irmãos do Ideal Espírita. É um prazer estar aqui novamente, aos amigos internautas que nos acompanham à distância, a vocês todos que estão aqui nesta reunião presencial, né? É sempre um prazer estar aqui compartilhando a mesa com vocês, Gisele, usufruindo aqui do seu conhecimento, da sua experiência, dos seus aconselhamentos, da sua visão sobre a doutrina espírita, sempre iluminada, sempre deixando para a gente aí as reflexões necessárias. Bom, tentando aqui explanar alguma coisa, porque a Gisele já fez uma explanação geral desse capítulo todo, que nós já estamos no finalzinho, né? Não se pode servir a Deus e a Mamon. Numa sequência lógica dos assuntos tratados, a gente vê que o objetivo aqui desse capítulo é nos conscientizar de não valorizarmos tanto o materialismo, que aliás a doutrina espírita, ela por si mesma tem esse objetivo, não vamos dizer assim, de se impor à força sob a aceitação de quem quer que seja, mas justamente de combater o materialismo. E quando falamos de materialismo combatido, nós estamos do outro lado com a questão espiritualista.
especificamente aqui espírita. Bom, aí então a gente pode traçar alguns conceitos aqui, mas sempre entendendo que, como toda parte do Evangelho, toda parábola, ela tem a sua linguagem metafórica, figurada, e deve ser interpretada com essa significação, não tanto ao pé da letra. Então a gente começa pelo título, só reforçando aqui o que a colega expôs: não se pode servir a Deus e a Mamon ao mesmo tempo. Entendo que aqui a referência feita pelo evangelista nas palavras do Mestre Jesus tinha Deus como a parte espiritual e Mamon a parte material. Então ninguém pode servir ao espírito e à matéria em igualdade de condição. Ou, como diz aqui, ou ele vai valorizar demais um e desprezar o outro, né? E assim nós temos que manter esse equilíbrio nesse entendimento. Mamon, a significação lá do hebraico, significa dinheiro, bens, posses, inclusive com referência até a ganância, avareza, que é muito comum quando se fala aí de posses e bens, e se tem uma ideia de que possuir a fortuna, possuir bens, seria até uma maldição, porque a gente vai vendo aqui, pela sequência de estudo do Evangelho, que tem uma determinada passagem que faz referência a ser mais fácil o camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico ganhar o reino dos céus. Isso é uma linguagem figurada também, que tem os seus dizeres, não nos exatos termos dessas expressões usadas, porque naquela época a linguagem era muito limitada e às vezes não se definia um objeto, uma coisa, com uma única palavra específica. Ela tinha diversos significados. Daí, eu tenho essa ideia, Gisele, que quando criança a gente tinha aquele ensinamento, aquela instrução nesse sentido, de que um rico não vai para o céu. Na verdade, como você bem explicou, não existe essa maldição sobre a propriedade, os bens, o dinheiro, a fortuna em si, como está aqui no título que nós estamos estudando, né? O emprego da fortuna. Sabemos aí, pelo que já estudamos de doutrina espírita, que todos nós fomos criados simples e ignorantes, simples numa singeleza espiritual, ignorantes do conhecimento. E pela lei do trabalho, a lei do progresso, essas leis divinas, nós vamos galgando conhecimento, vamos progredindo, vamos aumentando o nosso horizonte em todos os sentidos. E é claro que esse progresso inclui também esse bem-estar, vamos dizer assim, material. Daí que, se fosse proibido, vamos dizer assim, se fosse uma maldição ter alguma coisa, como diz aqui, fortuna fosse maldição, a humanidade acho que estaria ainda lá no seu princípio, no primitivismo, porque foi através do uso de bens a serviço da coletividade que o progresso chegou e continuará marchando, né, até onde deve ser. Então, a primeira coisa que a gente tem de, vamos dizer, definir fortuna, dinheiro, posses, não é nenhuma maldição. A maldição virá, vamos dizer assim, sobre aqueles que dela fizerem mau uso. Eu fiz alguns apontamentos aqui, muito singelos, mas alguns conceitos, por exemplo, o dinheiro, a posse, é uma força neutra.
se ela ficar ali parada. Ela não tem colorido nenhum. Nós é que vamos dar o colorido a ela. De que forma? Quem vai dar esse colorido às posses, à posse, aos bens, à fortuna? A consciência espiritual que maneja esses recursos. Então, quer dizer, a finalidade que será dada a essa fortuna, a esses bens, é que vai dar o colorido a tudo isso. E é o que Jesus nos chama a atenção, resumindo, que o uso da fortuna converge para amai-vos uns aos outros. Esse amai-vos uns aos outros é um conceito muito amplo e busca aí a ação humana em praticar o bem, sempre com esse pensamento do bem ao semelhante, do bem coletivo, do bem comum. E para isso será bem-aventurado aquele que, vamos dizer, tem esse ônus, né? Porque a Gisele bem disse, tanto é prova a fortuna como a miséria. E dentro da doutrina espírita, a gente sabendo da pluralidade das existências, ou seja, o que eu sou hoje posso ser diferente do que fui em outra existência. Então, quem sabe numa existência eu experimentei esse lado da miséria e na atual existência eu tenho uma condição melhor, justamente para vivenciar, passar por essa prova, tanto em uma condição quanto em outra. E assim devemos pensar e agir com a responsabilidade do uso dessa melhor condição. Aqui eu vou me limitar à condição financeira propriamente dita, mas tanto pode ser a condição conhecimento, intelectiva, intelectual, vamos dizer assim, facilidades que eu tenho, às vezes, de entender. Parece que a inteligência está, vamos dizer assim, está um pouco além dos meus pares. Eu tenho que usar isso, não de forma egoística, mas pensando sempre no bem do meu próximo. Então, a Gisele também tocou no assunto aqui do que vamos levar deste mundo. Levaremos nada mais do que os valores morais. Ela citou diversos aqui, né? As virtudes. Isso então a gente leva, é o que podemos levar deste mundo. E isso é intangível, não é? Pressupõe que todo o materialismo, como eu dizia no início, tudo que lembra materialismo, fica aqui, muda de mãos, justamente por essa alternância de existências, porque há necessidade. Deus, na sua magnânima justiça, na sua infinita misericórdia, nos permite provar o nosso, vamos dizer, a nossa aptidão. Para isso nós temos lá a parábola dos talentos, onde se distribuíram aí valores com os servos daquele senhor, e ao final ele voltou e pediu contas a cada um deles, e valorizou muito aquele que usou os talentos para multiplicar. Multiplicar significa que não é apenas aqueles bens materiais. Como eu disse, as parábolas são sempre manifestadas por interpretações figuradas. Então, esses talentos é toda a capacidade nossa de produzir algo de bom. Então, vai desde a condição financeira até mesmo a capacidade intelectual, moral, da gente poder ir galgando cada vez mais o progresso nesse sentido. E se nós aumentamos aí o nosso conhecimento, se elevamos o nosso grau intelectual e elevamos também o nosso grau moral, fatalmente estaremos evoluindo, que é o objetivo do homem aqui no mundo em que nos encontramos, de provas e expiação, no planeta Terra. Assim, a gente tem que ter essa cautela de raciocinar, porque parece-me que a fortuna é uma prova muito mais pesada do que a própria miséria.
por essa responsabilidade mesmo que a gente deve buscar na boa aplicação disso. E fortuna, como eu disse aqui, engloba tudo que a gente tenha em quantidade razoável. Então, quando aqui também diz assim, essa falsa ideia de que o dinheiro é amaldiçoado, porque aqui diz no início desse jovem que indagava de Jesus o que fazer para ganhar o reino dos céus, vá, distribua o que tem entre os pobres. Nessa advertência, nesse aconselhamento, não se quer dizer eu vou me tornar um miserável. Não. Você aqui vai distribuir aquilo que não te faz falta, o excesso, aquilo que em excesso te prejudica, te chama a atenção, volta todo o seu tempo de forma egoística a olhar, admirar e administrar esses bens, mas só para si. Então, o que quis dizer o mestre, certamente, foi que desprenda-se desses bens materiais. E aí, segue-me, né? Então, continuando aqui a mais algumas referências. Os recursos financeiros, as posses, proporcionam o poder no plano físico. Podem ser utilizados tanto para o bem quanto para o mal. E aí vai entrar a figura, né, que a gente esbarra com ela durante toda a nossa existência, que é o maior dom que o Criador nos deu, nos dotou, o chamado livre-arbítrio. Eu é que vou decidir, eu é que vou escolher o que fazer. Eu faço o que eu quiser, mas da minha atitude eu vou colher, eu sou obrigado a colher o resultado, né? A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então esse capítulo aqui, nessa parte em que fala do emprego da fortuna, ele está mais nos chamando a atenção para o desprendimento do materialismo, dos bens materiais. Vamos colocar o nosso tesouro nos bens espirituais. Onde estiver o seu coração, aí estará o seu tesouro. Então que nós reflitamos sobre isso, menos materialismo e mais espírito. Agora uma coisa importante que eu não falei, que eu estou aqui lembrando, né? A gente associa sempre a questão do apego aos bens materiais àquela pessoa afortunada, né? Ao rico, aquele que tem riquezas materiais, a gente sempre associa que ele é o apegado às questões materiais. E isso é um preconceito nosso, né? Nós temos pessoas extremamente simples do ponto de vista financeiro, que são extremamente apegadas às questões materiais, né? Então, o fato do dinheiro, né, de ter ou não dinheiro, não significa da pessoa ser apegada ou não, né? O dinheiro, como a gente falou, a riqueza, ela não é a vilã da história, é a forma com que o indivíduo lida com esse potencial, né? Então, muitas vezes a gente vê uma pessoa simples, com poucos recursos financeiros, que dá muito mais valor às questões materiais do que aquele que de fato tem, né? Mas quando a gente fala dessa questão do compromisso dos afortunados, eu também concordo com o doutor Francisco, é uma das provas mais difíceis, né? A pessoa extremamente rica, porque muito lhe foi dado e muito lhe será cobrado. Da mesma forma que a pessoa muito inteligente, né? Aquela pessoa que tem muito conhecimento, muito será cobrado dessas pessoas. E quem tem, de fato, muitos bens materiais, ele tem um compromisso social muito grande, que é na viabilização do trabalho, na melhoria da qualidade de vida das pessoas em seu entorno, né? No incentivo à cultura, à ciência, à tecnologia. Ele tem um papel social extremamente importante. Então, muitos deles se perdem, né, na questão aí de aproveitar a riqueza em bem próprio e muitas vezes esbanjando essa riqueza que é de extrema irresponsabilidade, né? Só para finalizar, no Instruções dos Espíritos, quando fala da verdadeira propriedade,
Não só a autora que eu falei do livro fala disso, mas o próprio texto do Evangelho fala também, que ele fala: quando o homem vai para um país longínquo, compõe a sua bagagem de objetos usáveis no país, mas não se carrega daqueles que lhe seriam inúteis. Fazei, pois, o mesmo para a vida futura, e fazei provisão de tudo o que poderá nela vos servir, né? Então, se nós vamos, por exemplo, para o Canadá, né, no inverno, menos 40 graus, é pouco provável que a gente leve roupa de banho, né? Um biquíni, um short. E se a gente encher a nossa mala com roupas de banho, chegando lá a gente vai passar aperto, né? Porque não vai ter sentido nenhum esse tipo de bagagem. Ao viajor que chega a uma estalagem, se dá um belo alojamento, se pode pagá-lo. Aquele que pode pouca coisa, se dá um menos agradável. Quanto aquele que nada tem, vai deitar sobre a palha. Assim ocorre com o homem na sua chegada ao mundo espiritual. Seu lugar nele está subordinado ao que tem, mas não é com o ouro que o paga, né? Então, se a gente espera viver no plano espiritual, né? Nós sabemos que o plano espiritual, a gente tem níveis, a gente tem planos superiores, inferiores, a gente tem em relação principalmente à questão da nossa sintonia, nós vamos nos encontrar no plano espiritual, onde que nós, né, formos mais adequados, de acordo com a bagagem que a gente está levando, né? Então, quanto maior e mais adequada a minha bagagem no ponto de vista dos meus valores morais, das minhas virtudes, né? Que a gente siga as bem-aventuranças de fato, a gente vai conseguir um lugar, né, mais aprazível no mundo espiritual, em que a gente possa dar continuidade ao nosso plano, né, de evolução. Então cabe a nós, né? O Dr. Francisco acabou de falar do livre-arbítrio. Nós somos donos da nossa história, nós somos indivíduos responsáveis pela nossa trajetória evolutiva. Só cabe a nós ter, né, um plano, né, de seguir esse processo e que a gente consiga segui-lo de uma forma que faça com que a gente tenha cada vez mais bagagens que nos conduza a planos cada vez mais superiores, né? Que a gente saia daqui com esse intuito de pensar, né? O pensamento ele é extremamente importante para as nossas palavras e nossas ações, e que a gente pense de fato quanto do meu tempo, quanto da minha energia, quanto do meu talento e do meu potencial eu tenho usado para galgar bagagens que vão de fato me levar para o caminho do bem. Que assim seja. Boa noite a todos.